Fala pessoal, tudo bom com vocês? Simbora para mais uma questãozinha do Enem 2024, questão 95 da prova azul. Mas antes, deixa aquela curtida, compartilha com os amigos para que o máximo de pessoas consiga adquirir esse conhecimento, para que o máximo de pessoas consiga resolver essas questões do Enem e assim alcançar seus sonhos. Esse é o meu sonho e espero que você ajude aqui o professor, beleza? Simbora! A questão ela fala assim, o desenvolvimento da biotecnologia e da clonagem gênica em procariotos, isso é um ponto importante, ou seja, em bactérias, fez com que a produção de proteínas se tornasse mais intensa, rápida e econômica. Para a produção de hormônios, enzimas e proteínas de resistência a drogas, uma variação da técnica de reação em cadeia pela polimerase, a famosa PCR, certo? E o que seria PCR, professor? PCR é uma técnica de multiplicação exponencial da molécula de DNA. Por exemplo, digamos que você tem uma amostra com uma única molécula de DNA. Aí você quer amplificar essa molécula para conseguir estudá-la. Então você vai colocar ela numa técnica chamada de PCR, uma técnica de biotecnologia muito importante, do qual vão ter vários componentes que vão multiplicar essa sua moléculazinha de DNA exponencialmente. Então você vai ter ali uma molécula de DNA que vai se multiplicar em 2, em 4 e por aí vai, multiplicando-se exponencialmente até você ter uma quantidade significativa de DNA do qual você consiga analisar. Então essa é uma técnica importantíssima chamada de reação em cadeia da polimerase. Por quê? Porque ela se utiliza de uma enzima para se fazer isso, que é chamada de DNA polimerase. Essa enzima importantíssima, descoberta, né, que rendeu até um prêmio Nobel para o seu descobridor, né, do prêmio Nobel de Química para ele. Beleza? E aí, continuando, ele fala assim, utiliza a variação dessa técnica, utiliza a enzima transcriptase reversa, e aí essa variação é chamada de RT-PCR. Beleza. Para a gente entender um pouquinho sobre essa RT-PCR, eu vou comentar um pouquinho para vocês de algo que todo aluno de biologia precisa saber. Todo. Dogma central da biologia. Se você não sabia, a partir de agora você vai saber. O dogma central da biologia nos diz que em todas as nossas células nós temos o nosso querido DNA, ácido desoxirribonucleico. Esse ácido desoxirribonucleico, ele serve de molde para a formação de uma molécula muito parecida com ele, que é chamada de RNA, uma molécula de fita simples, né? Eu posso chamar aqui de RNA mensageiro, que através de um processo de transcrição, que eu vou comentar a posterior, eu formo o DNA, ele serve de molde para a formação do RNA mensageiro. Bom, esse RNA mensageiro, ele vai lá no citoplasma, nos ribossomos, para a formação das proteínas, que são o ponto efetor, né? A proteína que vai promover a função dentro da célula. Bom, um ponto interessante que eu queria comentar com vocês aqui é que o DNA, quando ele serve de molde para a formação do RNA, o processo é chamado de transcrição, certo? E quando o RNA no citoplasma, lá no ribossomo, serve para a formação de proteínas, eu chamo de tradução, ok? Transcrição e tradução. Agora um ponto interessante, veja, se eu pegar o RNA mensageiro e transformar esse RNA mensageiro em DNA, como que eu chamo essa técnica? Eu chamo, o processo, né? Eu chamo isso também de transcrição. Transcrição. Porém, é uma transcrição que está sendo no movimento contrário, né? Então, eu estou saindo de RNA para DNA. A transcrição mesmo é do DNA para o RNA. Então, note que está sendo o contrário. Então, a gente chama de transcrição reversa, porque ela está indo no sentido contrário. Bom, outro ponto interessante aqui é que essa transcrição reversa, ela é feita por uma enzima chamada de transcriptase reversa. O mesmo nome, né? Reversa. Bom, a gente utiliza esse sufixo ase, né, para proteínas, para enzimas. Então, transcriptase reversa é a enzima que faz a transcrição reversa, convertendo o RNA em DNA. Se eu for pegar o processo de transcrição reversa, como é que ele é? Aqui, vou botar aqui, transcrição reversa, TR. O processo começa com RNA
o mensageiro, por exemplo, ele vai se transformar em uma fita complementar de DNA, certo? Uma fita complementar de DNA, e esse DNA, fita complementar de DNA, vai se transformar numa fita de DNA complementar, só que agora ele é dupla fita, né? Dupla fita, certo? Basicamente esse é o processo de transcrição reversa. Bom, um ponto interessante é que do RNA mensageiro para o DNA complementar, como é que a gente chama? A gente chama de transcrição reversa, né? Que é o processo, né? E do DNA complementar para essa dupla fita aqui é basicamente a utilização ali da DNA polimerase, que é a enzima do qual vai fazer aquela amplificação, né, para multiplicar esse DNA. Bom, a técnica biotecnológica para fazer tudo isso é basicamente isso que eu acabei de descrever para vocês. Bom, mas um ponto interessante nesse aspecto é que, veja, tudo tem que ter um começo. Se eu tenho um fim, eu tenho que vir algo gerando esse fim, ou seja, eu preciso de algo no começo para que gere o fim. Eu vou especificar melhor. Veja, digamos que eu tenho um reagente e esse reagente, lá da química, né, a gente sabe que todo reagente, né, o reagente, ele se transforma em produto. Então veja, para que eu tenha o produto, ou seja, para que eu tenha um DNA de fita dupla, que é esse produto, eu preciso ter um reagente, ou seja, eu preciso ter um RNA mensageiro que se transforma em DNA e depois se transforma em DNA de fita dupla. Então o reagente ele precisa existir para que depois eu forme o produto. Beleza. Então veja, se eu não tiver o reagente, ou seja, se eu não tiver o RNA mensageiro, eu não vou ter ali o DNA de fita dupla, porque o DNA de fita dupla ele só se forma se eu tiver o RNA mensageiro. Bom, mas nós sabemos que o RNA mensageiro ele vem de um processo de expressão gênica. Quando um gene ele se expressa, a gente produz RNA mensageiro. Quando um gene ele não se expressa, a gente não produz RNA mensageiro. Logo, se eu tenho RNA mensageiro ali na minha bactéria ou ali na minha amostra, o que vai acontecer? Esse RNA vai se transformar em DNA complementar, que vai se transformar em DNA de fita dupla. Ou seja, se eu tenho RNA, quer dizer que eu tenho um gene sendo expresso. Certo? Eu tenho um gene sendo expresso, porque o gene expresso produz o RNA mensageiro. Logo, se a gente nota DNA de fita dupla aumentando na amostra, quer dizer que eu tenho produto, quer dizer que eu tenho reagente, ou seja, quer dizer que eu tenho RNA mensageiro. E se eu sei que tem RNA mensageiro, eu sei que o gene está sendo expresso. Logo, nesse contexto, essa técnica é importante para detectar genes que estão sendo expressos, letra A de amor, que são aqueles genes do qual eles vão ali estar produzindo o RNA mensageiro. Fez sentido? Então eu preciso de um reagente para ter um produto. Se o produto aparece na minha amostra, quer dizer que eu tenho um reagente. E se quer dizer que eu tenho um reagente, quer dizer que eu tenho um gene expressando esse reagente. Fez sentido? Peraí. Não saiu o vídeo ainda. Ó, se você gostou do conteúdo, quer aprender um pouco mais sobre biologia, me dá uma chance. Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, para que a gente consiga divulgar mais conteúdos de biologia de graça, para que as pessoas consigam alcançar seus sonhos. Esse é o meu sonho. E outra, me segue no Instagram, professor Fernando Rocha, professor.Fernando Rocha. Me ajuda nessa? Valeu, gente!